O ministro da Agricultura defendeu as medidas anunciadas pelo governo para baixar os preços dos alimentos. No entanto, Carlos Fávaro reconheceu que a queda pode não acontecer na velocidade desejada. O anúncio de ontem também foi alvo de críticas da oposição e da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso. Em Brasília, o repórter Afonso Marangoni acompanha as repercussões. Boa noite para você, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, então, reconheceu, que o governo tem uma demanda por esses preços diminuírem rapidamente, mas que essas medidas anunciadas ontem não devem fazer com que esses preços caiam, numa velocidade desejada pelo governo federal. A gente lembra que esse tema tem chamado muita atenção aqui do Palácio do Planalto, que vê isso como um assunto principal, inclusive para os reflexos, das impressões que as pessoas têm do governo Lula e também da popularidade do presidente da República. Em entrevista à Globo News, o Carlos Fávaro disse que o conjunto de ações do governo, mais o plano safra e o que ele chamou de uma super safra em 2026, aí sim esse conjunto todo vai dar boas respostas para a população que deve encontrar preços mais baratos, portanto, nos supermercados. Olha, e uma informação interessante também é que o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o Roberto Perosa, ele disse que essas medidas anunciadas pelo governo federal, depois de 15 dias de serem implementadas na prática, deve ter sim um reflexo nas gôndolas dos supermercados, diminuindo o preço da carne. Ele fala que isso muito em função dessas intenções que foram anunciadas atingirem insumos da cadeia produtiva do gado, e aí ele citou, por exemplo, o caso do milho. Bom, e aí a oposição também entrou com força nessa discussão. A Frente Parlamentar da Agropecuária disse que essas medidas do governo são pontuais e também ineficazes e criticou o desequilíbrio fiscal, assim classificou do governo Lula, disse que isso acaba influenciando também no preço, que tudo, na verdade, que faz aumentar, desvalorizar o real, acaba fazendo com que o preço fique mais caro, principalmente para as pessoas mais pobres. Quem também falou foi o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion. Ele também criticou essas medidas do governo, que disse que tem um alcance muito limitado. Vamos acompanhar. Não tem falta de alimento nas prateleiras, não há desabastecimento, sim um desafio econômico que precisa ser enfrentado com políticas estruturais para reduzir os custos, aumentar a previsibilidade dos preços dos alimentos no Brasil. Não adianta o governo chamar para a mesa parte do setor, não conversar com os produtores, atribuir a responsabilidade dessa inflação à produção agropecuária, querer que nós, produtores rurais, paguemos essa conta e mais, você, consumidor, e o governo em si, que tem que fazer a lição de casa, pelo menos cortar custos, sequer faz alguma medida nesse sentido. São medidas inócuas, infelizmente, mais discurso político e pouco resultado.